Você já percebeu como às vezes parece que a sua própria mente trabalha contra você? Você decide que vai mudar, que vai finalmente sair de um ciclo, cuidar mais de si, buscar o que realmente quer, mas algo invisível te freia. De repente, você sente uma resistência interna que não sabe explicar. É como se uma parte sua dissesse, vai, e outra gritasse, fica. E mesmo quando você tenta insistir, parece que algo te puxa de volta, como se existisse uma força silenciosa te impedindo de avançar. Essa força tem um nome: autossabotagem. E ela não é sinal de fraqueza, preguiça ou falta de disciplina. Ela é o resultado de uma mente que foi programada, ao longo da vida, para te proteger, mesmo que essa proteção te mantenha preso. O seu cérebro, por incrível que pareça, não tem o objetivo de te fazer feliz. Ele tem o objetivo de te manter seguro. É uma máquina biológica que busca previsibilidade, e não felicidade. Ele prefere repetir o sofrimento conhecido a arriscar um novo caminho incerto. Por isso, quando você decide mudar, mesmo que essa mudança seja positiva, o cérebro o interpreta como ameaça. Ele ativa o mesmo sistema de alerta que usaria diante de um perigo real. E essa sensação é tão desconfortável que você volta correndo para o que já conhece. É o que chamamos de zona de conforto, que na prática não tem nada de confortável. É apenas o lugar onde a mente se sente segura, mesmo que você esteja infeliz ali. A autossabotagem nasce desse conflito. De um lado, existe a parte racional, que quer avançar, conquistar, evoluir. Do outro, a parte emocional, que teme o desconhecido, o erro, a rejeição. E essas duas partes vivem dentro de todos nós. Uma quer liberdade, a outra quer controle. Uma quer crescer, a outra quer garantir que você não sinta dor de novo. Só que o problema é que muitas vezes o medo fala mais alto. E é assim que a mente cria pequenas armadilhas internas. São pensamentos disfarçados de lógica, mas cheios de medo. Eu começo quando estiver melhor. Agora não é o momento certo. Talvez eu não tenha nascido para isso. Para que tentar se vai dar errado de novo? Essas frases são formas sofisticadas de autoproteção. Elas tentam te convencer de que desistir é mais sensato do que insistir. Mas no fundo, cada uma delas é uma porta que se fecha, uma chance que você mesmo se nega. O cérebro é econômico. Ele odeia gastar energia com algo novo. Toda mudança exige um esforço cognitivo e emocional que o corpo interpreta como perigo. Então ele faz de tudo para te manter onde você está, mesmo que seja um lugar de dor. E o mais curioso é que, quanto mais inteligente você é, mais elaboradas se tornam as desculpas que a mente cria. Ela constrói narrativas convincentes, argumentos lógicos, justificativas que parecem razoáveis, mas que, na verdade, são apenas formas elegantes de te manter preso no conhecido. Não é o momento certo. Eu preciso me preparar mais. Talvez quando eu tiver mais dinheiro, mais tempo, mais apoio. E assim os dias passam, as semanas passam, os anos passam. E o que era uma fase vira uma vida inteira adiada. A autossabotagem é uma forma de autoabandono silencioso. É o hábito inconsciente de escolher o velho, mesmo sabendo que ele dói, porque o novo ainda não parece seguro. É como morar numa casa que desaba aos poucos, mas ter medo de sair porque lá fora chove. O cérebro não diferencia dor boa de dor ruim. Ele só entende desconhecido como perigo. Então, mesmo que você queira muito mudar, ele vai tentar te trazer de volta para aquilo que ele entende como segurança emocional. Mas aqui está o ponto que muda tudo. A segurança emocional do cérebro não é a sua felicidade. É apenas o território que ele conhece. Por isso, pessoas podem viver presas em relações que já acabaram, em trabalhos que drenam a alma, em rotinas que as adoecem, não porque querem sofrer, mas porque existe um conforto afetivo no familiar. Mesmo que esse familiar seja um cenário de dor. E quando você começa a se aproximar de algo novo, um novo hábito, um novo relacionamento, um novo modo de viver, o sistema interno entra em alerta. É como se a mente dissesse: ei, cuidado! Da última vez que você se abriu, você se machucou. Da última vez que tentou, você falhou. Então ela puxa o freio, te paralisa e te convence de que é melhor não tentar. Só que o problema é que essa proteção é baseada em memórias antigas. O que um dia foi útil para te manter seguro, hoje te mantém preso. E é aqui que começa o trabalho de libertação. Você não vence a autossabotagem lutando contra ela. Você vence quando aprende a conversar com ela.
Quando para de se culpar por sentir medo e começa a entender o que esse medo quer te mostrar. Por isso, o autoconhecimento é tão poderoso, porque quando você entende de onde vem o medo, ele deixa de comandar suas decisões. Você começa a perceber que aquela voz que diz "não vai dar certo" não é uma verdade. É uma lembrança disfarçada de previsão. A mente aprende a partir de experiências. E se a sua história foi marcada por rejeições, por fracassos, por críticas ou por ausência de apoio, é natural que o cérebro tenha associado mudança a perigo. Mas isso pode ser reprogramado. Toda vez que você se permite agir apesar do medo, você cria novas conexões neurais, novos registros emocionais. Aos poucos, o cérebro entende que o novo também pode ser seguro, que o esforço também pode trazer prazer, e que nem toda vulnerabilidade leva à dor. É assim que a mente aprende a te liberar. Mas para isso, é preciso paciência e, principalmente, presença. A maioria das pessoas tenta mudar com pressa. Quer virar a chave em um dia, como se fosse possível apagar anos de condicionamento em poucos minutos de força de vontade. Mas o cérebro não funciona assim. Ele precisa de repetição, de constância e de experiências que provem que ele não precisa mais reagir como antes. Então, comece pequeno. Ao invés de prometer que vai mudar tudo, escolha um gesto simples. Algo que você possa fazer hoje, sem esperar estar pronto. Pode ser tão simples quanto cumprir um compromisso com você mesmo, levantar da cama na hora que prometeu, fazer aquela caminhada, responder aquela mensagem que você vem evitando, terminar uma tarefa que começou e deixou pela metade. Essas pequenas ações constroem algo gigantesco, autoconfiança real. Porque autoconfiança não é acreditar que tudo vai dar certo. É saber que, mesmo quando der errado, você vai continuar. E é esse tipo de segurança que desarma o sabotador interno. Ele deixa de te controlar quando percebe que você já não precisa fugir de cada desconforto. E sim, vai doer. Porque toda mudança dói. Dói deixar o velho eu para trás. Dói sair do papel de vítima e assumir responsabilidade. Dói olhar para si e perceber quantas vezes você mesmo se impediu de viver. Mas existe uma dor ainda maior. A dor de não mudar nunca. A dor de perceber que o tempo passou e você continua no mesmo ponto, repetindo as mesmas histórias. Essa é a dor da estagnação. E ela é a mais silenciosa e perigosa de todas. A boa notícia é que o seu cérebro pode ser reeducado. Ele é plástico, moldável. Ele se transforma conforme o que você faz, pensa e sente repetidamente. E a partir do momento em que você começa a agir diferente, mesmo com medo, o cérebro começa a registrar o novo como algo natural. E aquilo que antes parecia impossível começa a parecer familiar. Mas há algo fundamental nesse processo: gentileza. Você não vai conseguir se libertar se continuar se punindo. O julgamento e a cobrança são formas de continuar preso ao mesmo padrão. A mudança vem quando você decide se acolher, mesmo imperfeito. Quando olha para si e diz: eu entendo o que eu fiz para me proteger, mas agora eu quero me permitir algo diferente. Não é sobre nunca falhar. É sobre continuar escolhendo o caminho da consciência, mesmo quando parece mais fácil voltar para o piloto automático. Em algum momento, algo muda. Aquela voz interna que dizia "você não consegue" começa a perder força, e uma nova voz começa a surgir. Uma voz calma, firme, que diz: você está indo bem, continua. E é essa voz que precisa ser cultivada. É ela que te reconecta com o teu centro, com o teu poder de escolha. Porque o poder de mudar a própria vida não nasce do controle, nasce da presença. Do momento em que você deixa de fugir de si e passa a se escutar de verdade. Então, da próxima vez que a sua mente tentar te puxar para trás, respire fundo. Reconheça o medo. Agradeça a ele por tentar te proteger. E diga: eu sei que você tem medo, mas agora, quem dirige sou eu. E continue, mesmo com dúvida, mesmo com insegurança, mesmo com medo, porque o medo não é o fim, ele é o começo. O ponto exato onde o seu eu antigo termina e o seu novo eu começa a nascer. E é nesse instante, quando você escolhe não recuar, que o cérebro aprende uma nova verdade. Que mudar não é perigoso, que crescer é seguro, e que o novo não é uma ameaça. É a próxima versão da sua liberdade. E talvez esse seja o maior aprendizado de todos. Você não está sendo puxado para trás. Você está sendo convidado a reconhecer o que dentro de você ainda tem medo de avançar.
E quando você acolhe esse medo com consciência, o que antes te travava começa a te impulsionar. A mente, quando compreendida, deixa de ser prisão e se torna aliada. E é assim que, pouco a pouco, você para de sobreviver e começa, finalmente, a viver de verdade. Sabe, às vezes, o que parece o fim é só um convite silencioso do universo para recomeçar diferente. A vida tem um jeito curioso de nos colocar diante dos mesmos desafios, até que a gente mude a forma de reagir. E talvez a autossabotagem não seja um inimigo, mas um espelho. Um reflexo do medo de não sermos suficientes, do medo de perder o controle, do medo de merecer o que desejamos. Mas quando você começa a olhar para si com compaixão, algo muda. Aquela dureza que te fazia se cobrar tanto começa a se dissolver, e no lugar da culpa, nasce o perdão. O perdão por ter demorado, por ter se escondido, por ter acreditado que não podia. A verdade é que ninguém está totalmente pronto. A vida não espera a gente se sentir seguro. Ela acontece enquanto a gente aprende a confiar. E nesse aprendizado, o medo se transforma em movimento. A dor se transforma em sabedoria. E a dúvida se transforma em direção. Então, se hoje você sente que está parado, não se culpe. Você não está atrasado. Você está exatamente onde precisa estar para despertar para a próxima fase da sua história. E quando o sabotador interno vier, e ele virá, lembre-se, ele não é o fim da jornada. É apenas o guardião da porta. A porta que leva para uma versão de você que já existe, mas que ainda está esperando ser vivida. Respira fundo, olha para dentro e dá o primeiro passo, mesmo tremendo, porque a vida não exige coragem perfeita. Ela só precisa de um gesto autêntico de quem, apesar do medo, decide continuar.